Quais são os melhores professores de cada uma das disciplinas para estudar para o concurso do TJ São Paulo? Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, eu sou escrevente do TJ São Paulo. Nesse vídeo aqui eu vou tentar te falar quais são os melhores professores de todas as disciplinas para o concurso do TJ São Paulo. Na verdade, eu vou te falar aqui, a maioria deles são professores que eu estudei quando eu fui aprovado. Então eu vou simplesmente fazer aqui algumas indicações. E não estou ganhando nada para fazer isso, ficando bem claro aqui, não estou ganhando nada. A maioria desses professores aí eu nunca nem tive contato, nunca falei. Então assim, não estou ganhando nada, realmente só para tentar ajudar. De repente você está com alguma dificuldade, alguma disciplina. E às vezes, você sabe, um professor ali se encontra, você consegue ali, pega a sintonia e consegue entender aquela disciplina e dá tempo ainda de você ser aprovado no concurso do TJ São Paulo sim. Só para você ter ideia, eu vou dar um exemplo aqui. Quando saiu o edital do TJ São Paulo de escrevente lá em 2014, foi a primeira vez que caía raciocínio lógico, tá? Na prova de escrevente. E eu nunca tinha estudado isso. E aí eu pensava que raciocínio lógico era coisa facinha, né? Não sabia que era esse negócio todo aí de negação, equivalência, não sabia disso não. Fui ver isso, olha só pessoal, só quando faltava ali uns 2 meses, 1 mês e meio pra prova. Vi que eu não conseguia acertar questão nenhuma, comprei um curso, aí sim fez a diferença pra mim, eu consegui sim aprovar e gabaritar essa matéria até o dia da prova. Então ali em 15 dias eu maratonei o curso inteiro de raciocínio lógico e consegui gabaritar. Então é mais ou menos essa ajuda que eu quero te dar. De repente você acha um professor aí e consegue também gabaritar a disciplina que for no seu concurso, tá bom? Primeiro, pessoal, eu vou falar aqui justamente, já que eu comecei falando de raciocínio lógico, eu vou falar de matemática e raciocínio lógico. Não pus a fotinha aí na capa, tá? Mas na verdade com quem eu estudei na época foi com o professor José Luiz de Moraes, que eu já até também indiquei livro dele, vou colocar aqui. Então eu já indiquei esse livro aqui também, já indiquei o professor, ele dava aula no NEAF, tá? Mas eu acho que ele nem tá dando mais aula, não sei se ele se aposentou, enfim. Então não vou indicar quem nem tá dando mais aula, tá? Então no lugar dele eu indico, falo para você que o Bruno Lima é um excelente professor, pelo que eu já pesquisei, pelo que eu já vi dele, tá? Então você pode estudar com ele se você quiser, tá com dificuldade. Então é minha indicação de matemática e raciocínio lógico, tá? Professor Bruno Lima, ou se você quiser também estudar por um livro, é esse aí que eu indico, que é do professor José Luiz de Moraes, tá bom? Informática, pessoal, eu vou indicar aqui, sabe quem? Um professor que se chama Ricardo Beck, exatamente. Conheci esse professor justamente quando foi aprovado no concurso do TJ São Paulo em 2017, eu estava ali fazendo um curso de informática, né, que fazia parte do pacote que eu tinha do NEAF lá, mas eu estava com uma certa dificuldade. Eu ainda estava errando muita questão que eu fazia, e você sabe que informática é difícil, muito complicado. E aí foi quando eu conheci o professor Ricardo Beck, vi algumas aulas dele, né, algumas aulas gratuitas, e aí me interessei e comprei o curso dele. Se você quiser se interessar, procura aí. Ele deve ter lá o curso dele, deve estar dando aula ainda para o TJ até hoje. Então, eu comprei o curso dele lá no site dele e me ajudou muito, tanto que na prova das 14 questões eu errei 3. Assim, é bastante erro ainda, não é pouco não, mas a maioria das pessoas erra muito em informática, muito mesmo, então eu considero que eu fui muito bem em informática, porque informática é uma matéria bem complicada, pode ser cobrado diversas coisas, então, assim, ele foi o que me salvou realmente. A forma dele de dar aula, de mostrar, ele mostrava, fazia as coisas ali na hora, mostrava, e se fizer desse outro jeito, vai dar esse outro resultado. Então, tentava prever, né, o que o examinador poderia cobrar na sua prova. Então, isso me ajudou muito, tá? Então, em informática, eu indico o professor Ricardo Beck. Atualidades é uma matéria que eu já indiquei, inclusive aqui, é o professor Rodolfo Gracioli, tá? Também estudei com o material dele, que são questões inéditas que ele fazia na época, né? Daí eu tive acesso e consegui estudar por essas questões e ajudou muito também. Muita coisa que ele preveu ali, digamos, nos materiais, caiu em prova sim, e isso me ajudou muito também em atualidades. Não me lembro agora se eu acertei todas ou se eu errei uma só, mas me ajudou aí muito bem de toda forma. Na disciplina de português, como eu já indiquei também outras vezes aqui no canal, é a professora Adriana Figueiredo. Com ela foi que eu consegui entender realmente
A disciplina inteira de português, assim, eu ia muito mal, errava 5, 6, 7, 8 questões de português em provas que tinha mais de 20, 25, 30 questões de português, e isso me fazia sempre perder a minha aprovação. Aí, quando eu estudei durante muito tempo português com ela, com o livro dela também, que eu vou deixar aqui se você tiver interesse, aí sim eu consegui melhorar muito o meu aproveitamento, e aí errei só 2 questões de português quando eu fui aprovado em 2017 na prova do TJ. Então, é a minha indicação também. Normas da Corregedoria. Sabe com quem que eu estudei? Não foi comigo mesmo, é claro. Você sabe que eu tenho um curso completo de normas da Corregedoria, apostilas de questões inéditas, tabelas resumo, tabela de prazos. E eu fiz tudo isso, na verdade, inspirado no professor que eu tive aula de normas da Corregedoria, que com certeza você deve conhecer, que é o professor Douglas Oliveira. Ele trabalha, ou pelo menos trabalhava no TJ até hoje, né? E aí ele tá aí com um projeto, se eu não me engano, lá no Direção Concursos, continua no NEAF também, e era com ele que eu tive todas as aulas de normas da Corregedoria, e a forma dele ali dar a aula, né, explicar cada detalhe das normas da Corregedoria, tornar aquilo mais prático de certa forma, fazer você memorizar muitos assuntos, me ajudou muito. E foi inclusive com base nisso que eu criei o meu curso de normas da Corregedoria. Quem tem acesso ao curso, você pode até escrever aí, quem está vendo o curso, durante cada aula eu faço revisão da aula anterior. A cada aula eu faço isso, cada aula tem questão, então eu sempre tento fazer você memorizar assunto que você já viu para não esquecer. Então eu meio que aprendi isso com o professor Douglas Oliveira. Então é assim que eu tentei fazer inclusive o meu curso para ficar ainda melhor, né? Tentar melhorar ainda mais aquilo que ele fez na época, né? Quando eu estava assistindo as aulas deles. Então essa é a minha indicação também. Já para direito constitucional e administrativo, como vocês já sabem, eu utilizei lá todo o curso, né, do NEAF, eu tive aula lá com o professor Alessandro Ferraz, então era com ele que eu aprendi a maior parte das coisas de direito constitucional e direito administrativo, improbidade, estatuto, então essa é a minha indicação. A mesma coisa vale para penal e processo penal, o professor lá do NEAF, que é o Ricardo Andreucci. Então, ele sempre ali foi muito esclarecedor quando dava as aulas de penal, processo penal. Então isso ajudava muito ali a entender, a memorizar inclusive, então foi com ele também que eu consegui ir muito bem em penal e processo penal. Processo penal eu gabaritei, penal, acho que eu errei uma questão de penal, mas ela foi anulada, daí eu acabei ficando com todos os pontos. Então essa também é a minha indicação. E para finalizar, processo civil, né? Processo civil você deve estar curioso, né? Então pessoal, na verdade, quando eu estudei processo civil para o TJ, eu não estudei com esse professor não, mas eu estudei com ele outras coisas de direito civil, e aí depois eu vi que ele estava dando também aula de processo civil. Não sei se hoje em dia ele está dando aula de processo civil para o TJ, tá? Mas na época eu sei que ele deu. Na época, salvo engano, ele estava lá fazendo os cursos, se eu não me engano, lá da professora Adriana Figueiredo também, que é o professor Guerrinha, Carlos Eduardo Guerra, tá? Eu tinha até uma piada que se o professor Guerra fosse dar matemática, ele ia fazer você entender de alguma forma, porque é inacreditável realmente a didática dele. Ele pega ali e disseca artigo por artigo, ele faz você entender tudo. Então, assim, ajuda muito realmente. As aulas dele, inclusive, são até mais aprofundadas ali e tal. Então, quando precisa ser mais aprofundado, por exemplo, em tutela, lá no processo civil, aprofunda, sabe? Então é esse tipo de coisa. Não sei se ele está dando aula em algum lugar nesse momento para esse concurso do TJ, tá? Não sei, não faço ideia, mas eu vou aqui indicar com quem eu sei que era o melhor, pelo menos na minha opinião, tá bom? Então essa é a minha indicação. Então é isso, pessoal. Fiz aqui todas as indicações, você deve estar se perguntando de repente, e com relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, pessoal, isso aí é bem curtinho, né? Nem sei, deve ter um monte de professor aí dando essa parte curta do seu edital, então assim, isso aí nem sei te dizer, tá? É pouquinha coisa, memoriza aquilo lá, decora essa disciplina aí que você vai gabaritar também se cair na sua prova, tá bom? Se você tem também outras indicações, deixa aqui nos comentários para ajudar os colegas. Aí eles vão ver também, de repente, se identificam com outros professores, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo também, no primeiro comentário fixado, o meu curso de normas da Corregedoria, se você tiver interesse em conhecer, ou de repente a apostila de questões inéditas, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima!